E aí, galera? Boa tarde! Pessoal entrando aí. Bruno! Elisa, tudo bem? Elisama, Giordana, Evelyn, Supremacia Online, Beverly. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Como vocês estão? 20ª live, gente. Já passamos mais da metade aí, já estamos indo para o término desse desafio, né? Muito legal, muitos depoimentos, muita gente me falando, cara, que destravou, que eu falei de coisas que elas nunca tinham ouvido, que eu falei de coisas que elas precisavam ouvir, que os nossos convidados falaram de coisas que elas necessitavam. Muito legal. Ó, live de hoje, cara, totalmente diferente, totalmente especial, porque vai ser uma live com 4 pessoas, né? O Careca aqui e mais 3 pessoas que são 3 alunos meus, né? E eu vou falar para vocês, eles vão falar para vocês o porquê que eles se recusaram a dar errado, como que isso tá mudando a vida deles, tá? Eles já estão online, daqui a pouquinho eu vou colocar eles para dentro. E, enfim, né? Eu tô muito feliz de estar compartilhando tudo isso com vocês, né? Cara, 30 lives não é para qualquer um, né? E eu digo isso tanto da minha parte quanto da parte de vocês, né? Como eu vim falando, mais louco do que alguém que decide fazer 30 lives é quem acompanha isso, né? Vamos lá, ó. Os nossos alunos, os alunos que vão entrar aqui comigo são o Pedro, o Carlos e o Gustavo, tá? Eu já vou chamar eles. Deixa eu só fazer aqui uns avisos, ó. A Jordana lembrou aí muito bem. Colocar o dedinho no coração para subir a live, ajudar a deixar a live mais relevante, tá? Lembrando que a gente tá agora com uma oferta aberta até o dia 31. Eu tinha falado na live e também no post que era até sexta-feira, mas eu confundi o dia, é até terça-feira, dia 31, tá? Onde eu tô ofertando 4 horas de mentoria comigo, dentro do programa QIE, né? Ou seja, você assina o programa QIE e ganha essas 4 horas de mentoria, onde eu vou mostrar como você pode criar uma carreira de sucesso no copywriting e faturar de 4 a 20 mil reais por mês, tá bom? Então, lembrando, até dia 31, aproveite. Ó, tô vendo aí online Ítalo Jordan, Clarice, Luans, Lailson, Brena, legal. Ó, vou começar a colocar os nossos convidados para dentro aqui. Ó, entrar ao vivo com o Pedro. Já chamei o Pedro, agora vou chamar o Carlos. Só identificar aqui. E agora o Gustavo. Gustavo, coloca um comentário para mim aí, por favor, para eu achar você mais fácil. E aí, Carlos? E aí, Paulo, beleza, mano? Beleza, e você? Tô ótimo. Show de bola. Eu acho que o Pedro tá entrando aí. Falta só o Gustavo. E aí, Pedro? Tá dando uma carregada ali o dele. Ih, a internet dele, mano. O cara mora na roça, né? É. Aqui, ó, Gustavo aqui, já vi aqui. O meu travou aqui. E aí, Pedro? Deu uma travadinha aí, mas acho que agora melhorou. Internet da roça, né? Acabei A de gente falar já tá isso. acostumado Pois é. já. E aí, pessoal, Não, eles beleza? já estão acostumados. Aqui, do nada, a internet fica boa, do nada cai. Uhum. Pode ser. Vamos torcer aí pra dar tudo certo. E aí, Gustavo, beleza? Beleza, tudo bem, graças a Deus. Show de bola. Pessoal, esses aí são carinhas aí, né? O Pedro, o Carlos e o Gustavo, né? E, enfim, eles têm um case muito legal porque eles estão empreendendo juntos, né? Daqui a pouco eu vou passar a palavra para cada um deles se apresentar e a gente vai pedir para eles falarem um pouquinho, né? E assim como eu citei o Lucas Mira aqui na primeira live, na segunda live ou terceira, não lembro, e citei outros alunos ao decorrer desse desafio, né? Dessa vez eu quero trazer o caso deles aqui para vocês verem, né? O porquê que importa se recusar a dar errado, o porquê que se importa fazer, ter iniciativa, decidir empreender, né? Enfim, agora eu queria que a gente fizesse assim, ó, vamos por ordem. Cada um se apresentasse aí, alguns minutinhos para se apresentar, quem é, o que faz.
Vamos começar pelo Carlos, que está aqui do meu lado, depois a gente vai o Pedro e termina com o Gustavo. Pode ser? Pode ser? Pode ser. E aí, Carlos? Pode já? Quem é você? E aí, mano? Cara, eu sou um cearense do fim do mundo aqui, de um lugar muito distante, tá ligado? Dane-se, assim. Mas, cara, eu sou do Ceará, tenho 23 anos e faz muito pouco tempo que eu descobri copywriting e isso mudou completamente a minha vida, cara. Trouxe perspectivas, assim, que eu não tinha quando eu tava há poucos meses atrás e começou a pandemia e, cara, sem perspectiva, tá ligado? Total, total. Não sabia o que fazer, não sabia como ganhar dinheiro, não sabia como ganhar a vida e tava quase desistindo. Dando os meus pulos ali, tentando arranjar emprego, enviava currículo, não ia. E aí eu já tinha amizade com o Pedro na época e depois eu conheci o Gustavo. E aí eles me incentivaram a estudar o copyright e eu comecei pelo seu livro, cara. E mudou completamente. Aí foi só alegria. Destravou. Destravou completamente. Pode crer. E você, Pedro? Fala aí. Da onde você fala? Quem é você? Cara, bom, me chamo Pedro, né? Eu sou de São Paulo, mas não se engane, eu moro na roça. Eu sou de uma área agrícola aqui de São Paulo, numa cidade chamada Mogi das Cruzes. E pra vocês entenderem como é que eu cheguei aqui, eu cresci na roça vendendo verdura com meu pai desde pequeno, e vendendo verdura que eu me apaixonei por vendas. Eu cresci aprendendo a vender, eu gostava demais, porque, poxa, eu vendi hortelã. Eu tenho minha terrinha, eu vendi hortelã. Eu comprava do meu pai por R$ 12 a dúzia e vendia por 24 no mercado. E não contava pro meu pai. Aí eu comprava de novo e vendia o dobro, né? Foi assim que eu fui aprendendo a vender desde pequeno. E depois eu quis tentar empreender, né? Nas coisas na roça é bem complicado, às vezes você ganha, às vezes não. Então eu aprendi que você tem que arriscar mesmo. Só que eu acabei tomando outro rumo, estudei filosofia, depois eu posso explicar mais. Eu decidi sair da chácara e eu quis ir para o mundo acadêmico, né? Vocês viram aqui, é cheio de livro de filosofia. Fui estudar filosofia, e só que lá eu estava estudando filosofia na USP, e eu não conseguia me manter porque a chácara tinha quebrado, né? E eu não conseguia estudar lá. E eu precisei procurar algum trabalho que eu pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Algo home office. Foi que eu conheci o copyright pelo Facebook. Eu era amigo do Paulo, ele curtia uns textos meus lá. E aí eu mal comecei a ler o livro. Isso aqui é um dos maiores cases do Paulo. Eu mal comecei a ler o livro. Eu já entrei numa campanha política de um amigo meu. Ajudei em estratégias de marketing, ele foi eleito. Depois disso, eu já fui contratado em uma empresa. Em pouco tempo, eu já me tornei meio que diretor de marketing dessa startup. Só que aí, eu tive oportunidade e eu vi o Carlos e o Gustavo estudando mais do que eu e eles não tinham. Foi aí que eu decidi tentar arrumar algum jeito de encontrar oportunidade para eles. Aí a gente começou a caminhada. Mas é isso aí. Entendi. E você, Gustavão? Fala pra mim. Então, me chamo Gustavo Gadelha, sou de Itaquaquecetuba, não sei se vocês conhecem, região aqui do Alto Tietê de São Paulo. Bem, eu tenho 20 anos e eu conheci o Paulo Macedo já faz um ano, por aí. O meu primeiro contato com você foi por meio do livro vermelho, certo? Na época em que eu comecei a ler esse livro, eu estava na faculdade, eu fazia faculdade de Direito. Só que assim, cara, pô, eu não estava conseguindo arrumar um estágio, estava muito difícil, início de pandemia. Então, na área do direito, assim, estava bem complicado. Eu falei, pô, eu preciso ganhar uma grana de algum jeito. Aí fui lá, pesquisei, trabalhos... a gente faz aquela pesquisa no Google, trabalhos que não precisam de certificado, diploma. Aí achei lá, copywriting. E, pô, foi ali que eu comecei a me inteirar do assunto, comprei o seu livro, e aí conheci o Carlos, eles me ajudaram bastante a seguir aí no caminho. Ah, maneiro, cara, Certo. maneiro. Então, os três, no caso, começaram pelo livro vermelho, né? Olha só que interessante, né? Isso. No caso, o Carlos tem quantos anos? Eu tenho 23.
23, o Pedro tem 20, né? Tem 21. 21 e o Gustavo 20. Cara, 23, 21 e 20 anos. Cara, queria eu ter começado com copyright com 20 anos, com 21 e 23, né? Eu estaria em outro patamar hoje, né? De repente não estaria nem mais aqui. Mas muito legal, cara. Enfim, a gente bateu um papinho, né? Principalmente com o Pedro. E, cara, esses 3 caras que vocês estão vendo aí, esses 3 jovens, né? Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, né? Eu brinco muito falando que o jovem tem que acabar, tá? Tem esse ditado aí. E é engraçado que eles concordam comigo, os 3. Né? Mas eu falo isso, claro, de brincadeira, né? Porque jovem só faz merda. Mas, cara, olha só que interessante. A gente tá falando aqui de um cara de 20, um de 21, outro de 23, que estão, cara, empreendendo juntos, já estão na área de copywriting, já estão pegando job, estão começando uma agência, tá? E isso é um exemplo. Eu tenho, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal da minha equipe, falando, né, que cada vez mais pessoal de menos idade tem se aproximado de mim, da minha mensagem. Eu fico muito feliz, porque, cara, eu gostaria que tivesse alguém, quando eu tinha a idade de vocês, né, até mais novo, que me dissesse, né, o que eu poderia fazer, etc. Cara, vai por aqui, vai fazendo isso ali, porque esses conselhos são importantes e mudam a vida da gente. Mas eu queria que vocês falassem o seguinte, cara, como surgiu a ideia da agência de vocês? Como é que é o nome da agência? Como que surgiu esse negócio e como que está sendo isso, assim? Empreender usando o copywriting, né? Quem vai? Quem começa? Esse é o problema de estar em 3, né? Você não sabe quem fala primeiro. Bom, eu começo então. Cara, a ideia surgiu em mim primeiro, porque foi assim, o Carlos já estudava copy, o Gustavo também, depois ele vai contar uns episódios de como a gente se conheceu. Mas aconteceu do seguinte modo. Quando eu comecei pelo livro, cara, eu comecei por esse livrinho aqui, ó. Conhece esse carinha? Eu comecei pelo livro, aí eu fiz a campanha de marketing com o meu amigo, né? Ele foi eleito, depois eu entrei na empresa. E lá eu comecei a ver que tinha muita oportunidade, muita mesmo, muita oportunidade. Não foi à toa que eu cresci rápido lá naquela empresa, né? Na época, eu tenho muita gratidão. E eu percebia que os meninos estavam estudando, mas faltava alguma coisa neles para eles fazerem a coisa acontecer. Porque senão a pessoa estuda e não põe em prática. E eu era o cara da prática, que não tinha tanto estudo, né? E aí eu comecei a chamar o Carlos e o Gustavo e nós tentamos fazer alguma coisa. Foi aí que eu conhecia um cara que cortava meu cabelo, né? O Anderson. E aí eu falei, cara, deixa a gente tentar fazer marketing para você. Vamos tentar fazer alguma coisa. Não, mas fazer o quê? Não sei. Sei lá, qualquer coisa. Vamos aplicar. Tudo que a gente tiver de ideia, a gente vai aplicar. Você aceita? Ele falou, aceito. Confiava em mim, né? Confiança é muito importante nisso. Eu tinha esse network com ele. Aí eu chamei o Gustavo, o Carlos, né? E mais alguns outros amigos na época. E nós começamos a fazer trabalho de social media. Aí a gente dava consultoria para ele, falava como ele podia melhorar a experiência dos clientes, como ele podia fazer um post. Só que, cara, não dava engajamento, não crescia, a gente não conseguia fazer tráfego, cheio de dificuldade. E ao mesmo tempo que eu estava cuidando deles, porque eu tinha que ensinar muita coisa, eu estava lá na minha empresa. Nossa, aí eu aprendendo as coisas, porque foi meu primeiro emprego formal. Então eu tinha que ser treinado como estagiário e treinar eles. Meu Deus, é cego ensinando outro cego. Foi bem pesado essa época. E começou a dar errado e não dava certo de jeito nenhum. Eu comecei a ficar ansioso, porque eu sou ansioso, isso é um problema que eu tenho. Eu fiquei maluco, falei, não dá. E aí o Gustavo me apresentou depois um outro cara. E aí os meninos falaram, bom, eu quero montar uma agência. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, vamos montar uma agência. Isso é até engraçado. Pode contar, Gustavo? Pode, lógico que pode. A gente tentou montar essa agência, Paulo. E aí eu falei, bom, beleza, vamos montar, vamos juntar, né? Os amigos deles, os meus amigos, vamos juntar e vamos fazer algo maior. O que nós vamos fazer? Vamos fazer social media. Né? Aí no social media a gente coloca copy ali no meio, porque copy você tá em tudo. Né? Você tá falando, você tá usando copy. Só que aí do nada,
Porque copy ele é uma parada mais direta de venda e aí o pessoal quis mudar o negócio para virar uma agência de branding, de marca, e eu não queria aquilo. E aí do nada a gente decidiu sair. Aí quebramos o primeiro negócio. A gente saiu, quebramos o primeiro negócio, eles ficaram desesperados. Eu fiquei extremamente ansioso. É o cachorrinho do Carlos. Eu fiquei extremamente ansioso. Ele é de novo aí. Tá. Vai lá, continua. Eu fiquei ansioso pra caramba. E aí eu saí e deixei eles. Falei, não, vou focar no meu negócio aqui na minha empresa. Nessa que eu saí, eles continuaram. Aí essa fase, eles conseguem contar melhor. Explica aí, Gustavo, como foi o começo. Cara, quando você saiu, a gente meio que ficou um pouco perdido, sabe? A gente não sabia bem o que fazer, porque o Pedro era o cara da prática. E, cara, a gente ficava teorizando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar domínio, vamos... Você sabe, né, Pedro? E aí, cara, simplesmente não deu certo. Na hora que ele saiu, a gente deixou na mão de outro cara e acabou que a ideia não foi pra frente, entendeu? O Pedro tinha uma visão melhor até. Entendi. Foi praticamente isso. Pode crer. Deixa eu ver se o Carlos já entrou aqui de novo. Pô, o Jonathan falou que o demônio apareceu pro Carlos ali, olha. Tá altão, né? Mas é isso aí. Cara, então, olha só que doideira, né? O Pedro fez faculdade de filosofia, né? O Gustavo também era da advocacia, né? Eu acho que eu lembro, realmente, a gente começou a interagir um pouco mais há um ano, né, Gustavo? O Carlos estava lá sem perspectiva, né? Aonde você mora também? É roça, Gustavo? Não, cara, é cidade, mas... assim, é em São Paulo, mas não na parte do centro. Ah, entendi. Mais afastado. Você vai falar assim, pô, perto de Suzano, Mogi. 4 roceiros na mesma live, né? Não. Deixa eu só responder aqui uma pergunta, eu já boto o Carlos para dentro. Teve uma aluna minha aqui que falou, a Amy Leite, puxa, tô achando que esse marketing de copy é mais para o pessoal novo, pessoas mais velhas ficam de fora. Você tá enganada, tá? Tá enganada. Grandes copywriters aí do mercado são pessoas acima dos 40 anos. Depois você pesquisa no Google, Bill Bonner, Mark IV, tá? Esses caras são todos, claro que ele já vem de uma carreira, mas são todos mais velhos. Inclusive, a gente estava falando num dos grupos hoje do Eu Me Recuso a Dar Errado, e, cara, não tem idade, tá? E você não é a sua idade, você é o que você faz. Então, se você tem... Eu tenho um aluno de 70 anos, quase 70 anos, eu acho. O Alberto Rabin, não sei se ele tá por aí. Né? E tá lá, cara, estudando, fazendo acontecer. Então, tira isso aí da sua cabeça, tá? Pode parar. Deixa eu botar o Carlos pra dentro de novo aqui. Perguntar se ele já usou o demônio lá. Ô, Paulo. Oi. É da hora contar uma coisa, cara, que, assim, a gente... Tá muito Ah, ele aqui, voltou rapaz. agora. Tá muito barulho. Já Eles são volto. belos, né? É assim. É só entrar que ele... Mas pode falar aí. não, os cachorrinhos dele é assim. A gente tentou empreender várias vezes. Quando eu li o livro, né, o seu livro, eu tinha tentado montar meu primeiro negócio, que foi um negócio de roupa. Roupa católica, para eu ser católico e tudo mais. Tentei fazer um e-commerce. E aí eu montei tudo certinho, só que eu não tinha feito pesquisa, eu não tinha visto público-alvo, eu não tinha feito praticamente nada. Então eu meti a cara, gastei um dinheiro, um pouquinho que eu tinha e comprei. E aí o negócio deu errado. Só que nessa época, o Gustavo estava tentando ganhar um dinheirinho também. Né? E aí ele falou, cara, eu não sei como que eu vou fazer, eu não consigo trabalho, eu estudo nessa faculdade, a faculdade não me ensina nada e também não me prepara para bosta nenhuma. Cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou empreender. Eu vou comprar roupa e vender. Foi. Cara, isso foi muito curioso. Conta, Gustavo, é melhor você contar. Cara, aí eu resolvi comprar roupa, né? Investi lá, acho que foi R$ 700 em roupa. E, cara, eu não sabia como vender. Eu tinha vendido para algumas pessoas, uma meia dúzia, mas tinha ficado muita roupa aqui em casa. Aí eu conheci o Pedro. Eu falei, pô, o Pedro manja de venda, ele já trabalhou com isso, vou pedir uma ajuda para ele. Aí ele fez uma consultoria comigo e me ajudou a vender essas roupas, entendeu?
E... Só que, Fala aí, só que tem um porém aí, ele não tá contando. Que ele, assim, ele só meteu a cara e fez. Ele não sabia nada de roupa, ele não sabia nada de venda, ele não sabia nada, né? Só que como ele viu que eu tava montando um negócio de roupa também, na época, né, que deu errado, aí ele veio me perguntar. Ele disse que é uma consultoria, mas foi só uma chamada. Tipo, a gente usou uma chamada, eu fiquei conversando. Aí ele falou, Pedro, eu não tô conseguindo vender. Porque toda vez que eu boto no Facebook, dá bloco. E eu não sei por quê, porque a marca é boa, né? É de marca as roupas, né? É uma marca chamada Réplica. Aí eu falei, como assim? Ou seja, eu bloqueei e Eu tava falei, aí. cara, ele não sabia o que era réplica. Tipo, ele tava vendendo as roupas lá, ele não sabia. Aí eu falei, Gustavo, Não, eu não dá, sabia que cara. era réplica, cara, mas eu não sabia que o Facebook bloqueava, Ele não sabe? sabia que réplica era pirata. Era isso. Olha aí Aí, os desafios de empreender, né? Cara, tem uma coisa muito interessante, eu não sei se o Carlos vai conseguir entrar. De novo, ele falou que tá difícil, o cachorro não para de latir lá. Ser pai de pet é isso, viu, Carlos? Uma coisa muito interessante, gente. Era bom a gente deixar para o Carlos falar, né, disso depois e tal. Mas o Carlos, ele tá escrevendo copy pelo celular, tá, gente? Tá? Ele falou que eu podia falar isso aqui, eu falei, então, beleza, vamos falar. Ou seja, cara, enquanto tem muita gente dando desculpa, não tem um notebook, cara, ele tá fazendo copy pelo celular. Isso aí me deixou abismado, né? E eu lembrei do começo da minha carreira, que eu tive que pegar dinheiro emprestado para comprar um notebook usado para escrever as redações. Era um notebook que só pegava... tivesse conectado na tomada, né? A bateria dele já tinha morrido. E, cara, quando você quer, você dá um jeito, tá? E, inclusive, como é que é o nome da agência de vocês, Pedro? nós chamamos de copymestre. Hoje nós chamamos ela de copymestre. Ó, vou botar o Carlos de novo aqui. Eu quero que ele fale disso. E aqui você vai estar dando até uma ideia para ele aí, se vocês vão ver, né? Voltei. Ô, Cara, desculpa e aí, o cachorro, Carlos, ele é beleza? assim, ele é louco da vida, ele late e parece um lobo. Não sei porquê. É assim. Cara, eu tava falando de você aqui, falando que você tá escrevendo copy no celular. Como é que é isso, mano? Como é que você tá dando seu jeito aí? Cara, é muito louco, porque assim, eu tinha um notebook até 2016, eu tive um notebook por 5 anos. Só que na época, pô, não era nada, eu ficava em casa jogando no computador ou, sei lá, assistindo anime, que é o que eu faço, em geral, quando eu tô com tempo livre. Só que eu tenho esse celular. Eu tenho ele desde 2018, 2019, e ele sempre me serviu muito bem. E na época, assim, ano passado, antes de começar com o copywriting, eu comecei pelo design. Só que você sabe, design os caras fazem com Photoshop, saca? Aí eu falei, cara, eu quero trabalhar, preciso de grana, quero trabalhar com... Marco, o cachorro voltou pra lá. Quase. Luiz Amel não me processe. Não, aí eu queria trabalhar com design. Só que, pô, não dava, não tinha computador, não tinha como fazer um negócio profissional e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, ou eu começo a trabalhar... Falei, de novo, ei, parou. Peraí, não vou te matar, cara. Brincadeira. Não batam nos animais. São só cachorro. E aí eu queria trabalhar com design e não conseguia, porque não tinha computador e tudo mais. E eu comecei a me virar, eu falei, cara, ou é isso ou eu não vou trabalhar, sabe? E eu comecei no YouTube e pesquisar tutoriais de como fazer design pelo celular. Aí eu descobri vários aplicativos, descobri vários canais de tutoriais e tudo mais. Comecei a assistir todos eles e replicar o que eles estavam fazendo. E aí eu comecei a colocar em prática, né? E isso mudou completamente, porque eu percebi assim, em vez de ficar remoendo e esperando, sei lá, alguma coisa acontecer, um computador cair do céu, peguei o que eu tinha, que era simplesmente um celular, que nem um celular top de linha, e fui lá, baixei os aplicativos, comecei a consumir outros designers, né, para ver a criatividade deles e aprender a ter essa criatividade e colocar em prática. E simplesmente ir fazendo. Entendeu? Entendi. E foi assim, Cara, que aí muito começou no design. Aí Entendi. depois, como é por texto, né, a copy, a parte mais complicada é geralmente a pesquisa, você sair de um aplicativo para outro para fazer pesquisa, aí
salva comentário, né? Essas coisas. Uhum. Mas na parte de escrever, abrir o Google Docs ali, tá digitando, fechou. Entendi. Pode crer. O que que cada um faz na agência de vocês hoje? Quem é responsável pelo quê? Bom, a gente faz do seguinte modo. Isso é engraçado porque isso faz parte da essência de cada um. Não tem nada para acrescentar e não tem como tirar nenhum deles. Porque fechou, sabe, o ciclo. A gente se completa bastante. Eu tomei, por eu ser mais assim colérico, de ir pra cima e tudo mais, eu tomei a parte de liderança. Então eu fico prospecção com os clientes, a parte estratégica, por eu entender bastante de vendas e ter mais experiência. Então criar estratégia, pegar, delimitar quais são os trabalhos que precisam ser feitos e tudo mais. O Carlos, ele é o cara mais intelectual e criativo. Então, por conhecer como ele funciona, às vezes não faz sentido eu pegar uma copy e falar, escreve do zero. Porque aí ele acaba ficando muito fechado. Então, por exemplo, às vezes eu escrevo e ele melhora. Por quê? Porque ele estuda bastante, ele é o cara dos livros, ele lê livro demais. Então ele olha e fala, olha Pedro, segundo o Russell Branson, isso aqui eu vou mudar. Cara, A gente aí ele fica mais nessa parte de revisão, criatividade e tudo mais. Já o Gustavo, ele é muito prudente, né? Ele é muito prudente, ele é muito justo, né? Então ele é o cara que olha e vê se vai dar certo ou não. Então, por exemplo, se eu vou escrever algo de conteúdo, ele é o melhor para fazer isso. Eu sei que ele é melhor. Se for fazer conteúdo, se for para fazer um funil, se for para fazer um e-mail, o Gustavo é o melhor. Para você ter ideia, hoje um dos nossos clientes acho que pode falar, é o Senai. E eles estão fazendo um site internacional, né, que vai ter muito conteúdo. O cara que está tocando esse projeto é o Gustavo, sozinho. Porque é um negócio que não precisa tanto de criatividade, é ficar mais certinho ali. Então é assim que a gente divide as funções. Entendi. Mas a gente sempre analisa. E o melhor é que a gente analisa tudo junto. Fez o texto, cada um com seu dom, depois a gente junta, analisa. Isso é bom porque fica mais rápido, a competência é maior, são 3 copywriters olhando para um único texto, e a assertividade fica muito boa, a gente acerta mais. É isso que vale a pena. Entendi. O Gustavo, então, é o fado sensato da empresa, né? Exato. Ele é. Pode crer. E, cara, o que vocês estão, assim, vislumbrando, né? Onde vocês querem chegar? Quais são os próximos passos, assim, se vocês já têm isso definido, né? Como que vocês veem o mercado hoje? Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho disso. Beleza. Pedro, de novo? Eu vou falar, eu acho que o Carlos, ele vai poder falar bem disso, o Gustavo também, claro. Mas assim, a gente vê muita oportunidade. A gente vê muita oportunidade, essa parte é mais eu que toco mesmo. Né? A gente vê muita oportunidade porque é o seguinte, Paulo, tem muita empresa, cara, se você jogar no Google, quantas empresas tem no Brasil, pô, tem empresa pra caramba. Será que todas as empresas têm copywriters? Não. Não tem. Então elas precisam, porque copywriter é o cara que vende. É o cara que ajuda a vender. Sem um copywriter você não tem eficiência nenhuma. Você vai meter a cara. Né? Com copy você tem uma técnica de vendas, então é muito mais escalável. A gente vê muita oportunidade. Só que, o que acontece? Nós queremos aproveitar essa oportunidade de mercado, né? Claro, nós queremos atender muita coisa. Né? Por exemplo, a gente quer fazer lançamento, a gente gosta de fazer e-mail, mas tem produto físico também que precisa de venda, a gente faz. Tem um cliente, cara, nosso, né, que a gente está conversando, que ele quer fazer uma revista em modelo de carta de vendas para ele prospectar cliente pessoalmente. É um negócio totalmente fora do mercado digital. Mas precisa de copy. Então, sabe, a gente quer aproveitar essas oportunidades. Acho que sobre essas coisas, acho que o Carlos e o Gustavo podem falar melhor também. O que a gente almeja. cara, vai lá, Gustavo, fala aí. Cara, Seguir a ordem. a gente tem uma puta de uma vontade de crescer, entendeu? Nós começamos aí há um ano. Eu não tinha certa perspectiva. Quem tinha mais perspectiva de negócio era o Pedro.
a gente começou a trabalhar, começamos a pegar cliente, era uma coisa que eu particularmente não botava tanta fé, era mais cético, entendeu? Uhum. E eu já tinha tentado trabalhar como copywriter antes, mas ainda era meio complicado. Então, devido a essa trajetória que a gente está trabalhando junto, eu particularmente vejo que tem grandes oportunidades aí que a gente pode desbravar na internet. A gente já conseguiu, a gente já conseguiu alguns cases, né? Uhum. E, bem, acho que o Carlos pode complementar aí que eu tô falando. Cara, mano. Fala aí, mano. Cara, pra mim, é muito nítido que o mercado é muito grande, né? Tem uma frase que o Ícaro fala que a internet é uma mina de ouro inexplorada, hein? Né? É um mar muito grande. Tem muita empresa grande, empresa média, empresa pequena que precisam dos nossos serviços. Entende? Então, falar que não existe oportunidade, para mim, é simplesmente arranjar uma desculpa. É o que a gente normalmente faz. Tipo, teve aí a pandemia, tá? Coronavírus, tudo fechado, então não sei o quê. Acabou. Ninguém vai mais ter emprego. Bom, só porque não pode sair de casa? Dá teu jeito, entende? E para mim, é justamente essa minha perspectiva de mercado. Tem espaço para todo mundo, mas precisa ter qualidade. E precisa ter garra. Se recusar, dá errado. Entendi. Entendeu? Exato. E a nossa visão Paulo. de negócio, cara, pra mim, a minha pessoal aqui é fazer R$1 milhão por 5 segundos. Né? Em 5 segundos eu quero bater R$1 milhão. Pode crer. É verdade. Ô Paulo, agora a visão do negócio mesmo, né? Essa parte fica mais comigo. O que a gente percebe? Igual a gente falou, que tem oportunidade, tem. A gente precisa chegar lá. E para chegar lá, a gente precisa estar bem treinado. Então, o que a gente está fazendo hoje? Nós estamos fazendo treinamentos entre nós mesmos. Cada um estuda, então a gente estuda juntos e tenta botar em prática. Então, finais de semana, nós ficamos só treinando. Né? Treinando copy, escrevendo, analisando e etc. E o que a gente faz? A gente foca, por enquanto, hoje, só em network. Até perguntaram como é que a gente conseguiu um cliente grande assim. Foi por network, conexão, que as pessoas conhecem quem nós somos, né? Não é só produzir conteúdo na internet que traz cliente. Não, tem outras estratégias. Inclusive, às vezes nem vale a pena você fazer algumas estratégias, porque senão vai vir cliente demais e você não dá conta de segurar esses clientes. Eu aprendi isso na mentoria com você, Paulo. Você, o Anderson, o Renato, vocês disseram, vocês precisam, vocês falando para todos os alunos, né? Vocês precisam parar de pensar como freelancer, precisam pensar como empresário. Uhum. E não é para pensar como eu, empresário, né? Eu faço sozinho, não. Começa a pensar como empresário de verdade, que delega a função, que vê a habilidade do outro e desenvolve o outro. Porque, cara, nisso eu sou bem claro, eu não sou o melhor copywriter aqui. Né? O Carlos e o Gustavo são melhores do que eu, mas eu consigo desenvolver a habilidade deles que eles sozinhos não conseguem. Então eu ajudo eles a desenvolver, nós pegamos essa habilidade, treinamos e vamos para o mercado. Pegamos os clientes, aplicamos, geramos case. Só que assim, só nós três, nós sabemos que não vamos dar conta. Tem duas formas então da gente crescer, que a gente já almeja. Ou a gente pega cliente mais rico e faz ele ficar mais rico ainda, né? A gente cresce rápido. Ou a gente expande lateralmente, horizontalmente, para pegar clientes pequenos, né? Que é onde está o ouro, digamos assim. Tem muito cliente pequeno que pode crescer. Nós queremos fazer os dois. Então, no futuro, nós queremos sim treinar outros copywriters com o nosso método que estamos desenvolvendo para pegar esses copywriters e preparar para eles trabalhar com a gente no futuro. Entendi. E, ao mesmo tempo, pegar caras mais grandes. Entendi. É isso que a gente quer fazer. Cara, muito legal, muito legal. Cara, eu queria que você falasse aí para a gente já encaminhar aqui para o final. O Pedro falou um pouquinho para mim assim, de vários desafios que vocês enfrentaram, tá? E aqui eu quero trazer a mensagem do Me Recusa a Dar Errado. E aí, se vocês ficarem à vontade, tá, para falar. O Pedro enfrentou... Eu conheço a história do Pedro há bastante tempo, né? Eu sei que ele já passou poucas e boas aí, mas esse ano ele enfrentou um grande desafio, né?
quase fez ele desistir. O Gustavo também, tá? Eu não sei se eu posso citar aqui, Gustavo, mas ele enfrentou até questões com a família, né? E isso é muito normal, Gustavo. Eu enfrentei. Teve gente que não acreditou da minha família, teve gente que jogou banho de água fria. O cara está com essa questão do notebook, cara, que tá fazendo cópia pelo celular. E, mano, sabe o que é legal? É o que eu sempre digo. Por exemplo, quando eu olho para trás na minha história e eu vejo lá, enfrentando crise de ansiedade, depressão, 7 fracassos consecutivos, em 7 projetos promissores. Quando eu conto isso hoje, eu conto com prazer, cara. E não é que não dói, não é que, cara, quando eu olho, não dá aquele apertozinho no coração. Mas você olha e fala, caraca, eu passei por aquilo, velho. E tô aqui para contar a história. Então, assim, daqui a um tempo, quando o Carlos já estiver fazendo 1 milhão por 5 segundos, ele vai olhar para trás e vai falar assim, caraca, mano, eu escrevi a copy pelo celular. Ele vai estar com o Mac dele filmando e ele falou assim, eu comecei escrevendo copy pelo celular. Então, assim, sabe o que é legal? Isso aqui tem a ver com storytelling de vida, não é storytelling da ideia de marketing, né? É o seguinte, cara, que quando você entende que a história que você está vivendo hoje, então que você viveu, não decreta o seu futuro, né? E que você pode almejar um cenário ideal, almejar o pódio, cara, a coisa muda de figura. Sabe qual é o grande problema nosso? E aí eu vou passar a palavra para vocês. E aí vocês que são mais jovens do que eu podem dizer que a gente é muito ansioso, né? Eu digo por mim que eu estou ansioso demais. E a gente tem uma seguinte percepção. Às vezes a gente acha que o cenário que a gente está vivendo hoje, a situação que a gente está vivendo hoje, ela é eterna. A gente não consegue sair dela e olhar, cara, isso aqui é passageiro, daqui a pouco... A gente, em algumas situações, é que a gente vê que, cara, aquilo foi necessário. É uma página escrita. A gente pega um grande romance, um grande livro, né, o Carlos aí que gosta de ler, etc. Cara, essas grandes histórias estão feitas também com páginas em que há tempestade, em que há problema, em que há conflito, né? E aí, depois, as coisas vão mudando de figura. Então, assim, eu queria que cada um falasse desses desafios, né? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica. Vocês contam nesses desafios e aí vocês terminam, assim, dizendo o que significa se recusar a dar errado para vocês. Vamos lá. Eu vou citar, então. Começa, Carlos. Não, tem que seguir a ordem, ó. Pedro, Gustavo e eu. Não, vai com você. Não, vai o Carlos. Tá bom. Cara, a minha, assim, em termos de problema pessoal, todo mundo tem, certo? Uhum. Todo mundo vai ter. Pra mim, a questão, com relação ao trabalho, claro, é mais o celular. Mas, cara, você se vira com o que tem. Deu uma travadinha aí. Deu uma travada. Agora ele se vira. A internet. Voltou. Na hora que eu vou falar, cara, na hora de dar meu show. Então, mas em termos de problema pessoal pra mim, é que, por exemplo, a minha tia, há poucos dias, ela tentou se matar. Saca? Então é uma barra difícil. Eu tava lá, segurando ela, sangrando nos meus braços. É uma coisa difícil. Entende? Só que, se você se deixa se abater por uma situação dessa, ou porque falta um computador, ou porque você tá muito ansioso, pra mim, a primeira coisa que você tem que fazer é confiar em Deus. Sabe? A primeira coisa é confia em Deus, reza, pede a Ele pra te ajudar. Porque Ele não vai se negar a te ajudar. E encontrar maneiras criativas de superar esses problemas. Isso pra mim é se recusar a dar errado. Não importa se você só tem um celular, não importa se você tem um computador, não importa se você tem um MacBook da NASA, sei lá. Mas se você tem um problema e você consegue encontrar uma maneira criativa de solucionar esse problema, é um dever seu ir lá e executar. Senão, você vai sempre ficar para trás. Entende? Você vai sempre ficar para trás e nada vai dar certo. Você não se recusa a estar errado. Você se recusa a dar certo. O contrário, né? Então... Fala sobre achar graça. Exato, achar graça, né? A gente tem o hábito, né, como o Pedro falou, de fazer ligações, né, no final de semana.
E durante essas ligações, eu meio que soltei uma ideia de que aqui no Ceará, a gente não fala dar risada ou coisas do gênero, a gente fala achar graça. E graça, lembra, né, a graça de Deus, né, e tudo mais. É exatamente isso, quando você ri, né, quando você dá graça por qualquer coisa, aquilo dá para você uma sensação de liberdade muito grande, né? E claro, muitas outras coisas, mas achar graça em situações difíceis, diante dos problemas, diante das adversidades, a minha mãe passando correndo aí. Problemas técnicos. Mas você, cara, eu vou ficar irritado aqui. Nossa, tá passando, o cachorro tá latindo, tem, sei lá, passa um helicóptero aqui, como é que eu vou desistir disso? Porque, pô, não vai dar pra fazer a live? Claro que não. Entra aqui, dá a cara a tapa, dá risada, faz os outros rir e dane-se, tá ligado? Aliás, o Carlos, só para complementar rapidinho, né? Esse lance do achar graça, primeiro porque o Ceará é a terra dos humoristas, né? Uhum. São contados os humoristas que vêm daí. E outra, Sim. cara, que quando Cristo fala das bem-aventuranças, né? O termo bem-aventurado, ele vem do grego makarios, que quer dizer feliz ou muito feliz. Né? Então, assim, o cara que é bem-aventurado, a gente pensa, né? O cara agraciado, ele é um cara Uhum. feliz, né? Então, assim, eu tenho essa relação muito boa com o humor, né? Com a felicidade, independente da situação. Então, cara, baita lição essa aí, velho. Baita lição, de verdade. Sim. E agora, quem vai? Então, eles aí, ó. Acho que pode ser eu. Então, cara, falando um pouco sobre os desafios que eu passei nessa trajetória aí como copywriter, eu tinha falado no início que eu estava com muita dificuldade de arranjar um emprego, arranjar um estágio. A faculdade realmente não estava dando nenhum benefício para mim. E, cara, tinha um detalhe que na época até agravava isso, que a minha mãe, ela estava passando por um processo de tratamento quimioterápico. Tava com câncer, certo? E, cara, eu olhava para aquilo e falava, eu tenho que ajudar de alguma forma. Não tem como eu ficar aqui na minha zona de conforto, vendo essas coisas acontecerem, vendo eu não ter sucesso com estudo na faculdade, etc. E não fazer nada. Foi aí que eu tive a ideia justamente de trabalhar com outra coisa, em paralelo. Eu não tinha planos na época de sair da faculdade, de trancar. Eu achava que dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas quando eu comecei a trabalhar com o Pedro e com o Carlos, eu já não estava dando conta da faculdade. E aquilo já não estava dando nenhum benefício real para mim. Eu realmente decidi trancar. Tá trancado lá. E eu não pretendo voltar, cara, porque aqui de fato eu vi sucesso. Entendeu? Eu vejo que aqui tá dando um resultado tremendo. E eu só tenho a agradecer a vocês. Vocês três. Muito bom. Bonitinho, né? Pode pensar. E agora, assim, é justamente essa minha visão sobre o que não dar errado. Cara, você olha para uma dificuldade não com aquele pensamento vitimista, paralisado. Não, você olha com aquilo e fala, eu vou ultrapassar aquilo. Eu tenho que arrumar alguma forma criativa, como o Carlos disse, de ultrapassar esse limite, né, essa barreira, no caso. Então, para mim, não dar errado é justamente isso. Buscar não dar errado. Muito bom, cara. Muito bom. Show de bola. Agora você, Pedro. Vai lá. Meu Deus. Eu tava até pensando aqui, o que eu não vou contar? Porque é muita coisa, cara. Né? Inclusive, essa é a primeira vez que eu vou falar assim em público. Eu vou contar tudo de uma vez. Desabafo. Vocês entenderem, meu Deus, eu sou o cara que mais errou, eu sou o cara que mais levou tombo, eu sou o cara que, pô, eu tenho 21 anos, mas eu tenho essa cara de 35, eu levei tombo demais, muita coisa, já passei bastante coisa, mas eu superei. E por mais que eu seja o cara que mais errou, eu também fui o cara que mais aprendeu. Santa Teresa diz que humildade é dizer a verdade, eu aprendi a dizer a verdade. Uma coisa que eu aprendi na marra. É por isso que eu vou contar para vocês entenderem. Então imaginem aí. Eu aqui em São Paulo, Mogi das Cruzes, numa chácara, né, numa área agrícola. Cresci trabalhando na roça, cresci católico. Só que houve um momento da minha vida
lá para os meus 11 anos, que eu mudei para uma escola nova e eu fiquei 3 anos nessa nova escola sofrendo bullying. Eu não tinha amigo nenhum por 3 anos. Por 3 anos era só eu, meus estudos e meu terço. Eu ficava rezando e por isso eles me zoavam muito, para eu ser católico e tudo mais. Todo mundo na sala era protestante. Mas eu ainda tinha a igreja e tinha minha família. Depois, o meu pai, né, na época, tadinho, hoje eu entendo ele, perdoei e tudo mais. Mas na época o meu pai, ele era meio doidinho da cabeça, né? Ele me barrava muito. E aí, tava ruim na escola, tava ruim na minha família. E na época, eu era da Renovação Carismática Católica, né, e tudo mais. E eu até me tornei pregador, cara. Eu pregava a palavra porque eu era um dos mais jovens da diocese, né, pregando com 13 anos de idade, mais ou menos. Só que aí começaram a me proibir de pregar, inventando motivo. Começaram a me proibir de ir nos grupos, inventavam mentira. E aí minha mãe falou, Pedro, pare. Eu sei que você está certo, mas pare por obediência. Falei, bom, por obediência eu paro. Aí eu parei, só que aquilo me deixou muito mal, porque começaram a inventar mentiras sobre mim. E aí eu jovem, 13 anos, a escola estava ruim, a família estava ruim, a igreja estava ruim, eu entrei em uma crise. Mudei de escola e aí eu comecei a fazer tudo diferente. Comecei a andar com pessoas erradas e vocês vão entender o porquê que isso aqui é importante para minha carreira. Onde tudo isso aqui me levou. Comecei a andar com pessoas erradas, comecei a fumar cigarro. Daqui a pouco, muita gente não sabe agora, hein? Eu comecei a fumar cigarro, daqui a pouco eu comecei a fumar maconha, daqui a pouco eu fumava narguilha, acho que é assim que fala. Comecei a beber, depois eu comecei a lançar perfume. Todo mundo da minha família soube porque eu contei, falei, não quero esconder. E eu fui entrando numa depressão tremenda porque eu me afastei da igreja, muitas pessoas acabaram me olhando meio assim, né? E foi uma loucura. E aí, por fim, eu entrei numa depressão tão grande que eu fui para algo pior, eu comecei a usar cocaína. Então, cara, ali eu fiquei mal, com 13 anos. Eu fiquei dos 13 aos 15 nessa vida e tentava parar, mas eu não tinha força. Eu realmente não tinha força, mas eu também não desistia. Tentei. Eu achava que minha vida não tinha sentido, eu achava que eu nunca ia melhorar, que eu não servia para Deus, que eu era um merda. Eu achava isso na minha cabeça. Mas eu ainda tentava, né? A minha mãe sempre orou muito por mim, nunca me abandonou, né? Isso foi muito importante. E por ter essa rede de pessoas que começaram a me dar conselhos, a me ajudar, certo dia um cara chamado John Ross, que foi, no futuro, depois ele se tornou aquele cara que eu ajudei na campanha política. Ele foi um dos únicos católicos que veio até mim me ajudar e falou, Pedro, você não nasceu para isso. Você nasceu para dar certo, então você tem que parar com essas merda aí. E aí ele me levou para um curso. Nesse curso, que se chamava Escola de Formação de Líderes, aqui em São Paulo, eu fui para esse curso, lá eu conheci vários professores intelectuais, eu nunca tinha visto. Para mim era, sabe, aquele cara grande que está distante. Eu falei, meu Deus, eu vou estar com esses caras, né? Marcos Boeira, Dr. Ives Gandra, então era gente grande. E eu lá, um noinho, no meio daqueles caras estudando. Aí tive aula de filosofia, a primeira coisa que me disseram, que a verdade existe. Eu aprendi na escola que não existia. Falei, como assim a verdade existe? Falando o que Chesterton dizia, às vezes a gente tem que dizer o óbvio. E aí aquilo me impactou. E depois teve uma aula sobre Viktor Frankl, falando sobre o sentido da vida. Falei, como assim a vida tem sentido? Existe um sentido? E depois, na terceira aula, tinha uma aula sobre ética das virtudes, né? Foi até o padre Paulo Ricardo que deu essa aula. Falei, como assim a felicidade está na virtude? Não fez sentido, era tudo que eu não fazia. E aí eu decidi naquele dia que eu queria estudar aquelas coisas. Foi aí que eu me apaixonei por filosofia. E aí eu troquei toda aquela vida de coisas erradas pela vida de estudos. Eu via no estudo, né, um sentido para a minha vida. Foi uma mudança tão grande, Paulo, que aí eu voltei para a Igreja Católica por causa dos estudos, comecei a estudar mais, e aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho que ser filósofo. E aí eu pensei, ora, todo padre entra no seminário, né, antes e estuda filosofia e teologia, e eu quero estudar isso, então eu tenho que ser padre. E aí eu entrei pro seminário, eu ia ser padre, eu fiquei 1 ano no seminário, olha que doideira. Mas lá eu descobri que a vida de padre era muito difícil, e eu não conseguiria ser um filósofo. Provavelmente eu não conseguiria, porque se eu fosse padre eu teria que fazer o que Deus ordenasse lá dentro.
né, por meio dos bispos, então eu deveria ser obediente. E eu não gosto de obedecer muito. Então eu decidi sair. E entrei, e aí foi quando eu falei, vou fazer uma faculdadezinha, EAD, filosofia, porque, cara, eu não achava que eu conseguia uma USP. Pelo amor de Deus, eu na USP, eu que cresci na roça. Não, cara. E aí aquele cara, o John Ross, veio de novo e falou, Pedro, você tem que mirar no melhor, porque você é filho do melhor, né? Filho de Deus. Falei, eu vou tentar. Comecei a estudar. Cara, eu trabalhava na roça de manhã, eu pagava com o dinheiro da roça um cursinho à tarde, à noite eu estudava um curso técnico, de madrugada eu escrevia TCC, eu estava sem tempo nenhum. E final de semana eu estudava latim. Então, cara, eu estava sem tempo nenhum, maluco, estudando um pouquinho, e aí eu fiz as provas do Enem, da FUVEST. Eu não achava que eu ia passar. E eu passei primeiro no Enem. Eu tive uma nota muito boa, consegui ir na Universidade Federal, já estava fazendo minha inscrição. Falei, a USP não vai, não dá, não tem como. E aí eu lembro que um dia eu estava na roça, cara. Sabe aquelas roçadeiras de grama que você põe nas costas e fica roçando grama? Eu estava com a roçadeira daquela, jogando fora meu hortelã, porque eu não consegui vender. Tava até triste, pô, jogar fora verdura é algo muito triste. Tive que jogar minhas verduras fora. E aí, do nada, não pega o Wi-Fi lá na roça, né, porque é muito longe, mas deu um vento e chegou a notificação do celular. Pegou o Wi-Fi. Era uma amiga minha perguntando, Pedro, esse nome aqui é teu? Eu falei, por quê? Bom, isso aqui tá no mural da USP, você passou. Caralho, eu passei na USP. E aí eu joguei a máquina bem longe, dei uns gritos na roça, eu passei. Aí todo mundo das outras roças vizinhas começaram a ficar assustado e bater palma. Foi um negócio muito louco, porque eu não acreditava. Então, quando eu consegui passar na USP, pronto, eu percebi que eu poderia fazer qualquer coisa. Foi aí que eu decidi que eu ia dar certo sim. Então, não me importa se eu tô na USP ou não. O fato de eu ter conseguido passar mostrou que eu conseguia. Eu quebrei um bloqueio interior que eu tinha. Eu posso ser da roça sim, mas eu consigo o que eu quiser. Foi aí que, nessa época, quando eu entrei na USP, eu vi que lá era uma bagaceira do caramba, não era nada do que eu imaginava, né? Era bem pior do que eu imaginava. Eu decidi, sim, sair da USP. Isso aí foi culpa tua, Paulo, porque eu conheci teu livro. E aí, eu saí, tentei empreender. Pra você ter ideia, nós pivotamos, nós mudamos o modelo de negócio umas 6 vezes, Paulo. Só veio dar certo agora nesse mês. A gente tentou pra caramba. E caí, aí os meninos ficavam desanimados. Ai, Pedro, não sei se vai dar certo. Eu tô pensando em arrumar um emprego. Eu, não, tem calma. Pô, cara, minha mãe tá falando pra arrumar um emprego ali, até tá falando com o cara. Eu, não, cara, fica firme, que vai dar certo. Porque a gente vê lá no futuro, né? A gente consegue almejar. E aí, eu fui pra cima. Só que aí tem um outro porém. Teve uma época da minha vida que eu namorava, e aí eu tive umas crises de ansiedade no começo do ano, antes de eu fundar a agência com os meninos. E aí eu não estava aguentando ficar na empresa, porque eu não me adaptava àquele estilo. Era muito bom, a empresa era maravilhosa. E por isso eu não queria sair, mas eu precisava sair. E aí um dia o Paulo Macedo me ligou, do nada. Ô Pedrão, você tá bem? Eu queria falar com você. Eu falei, cara, eu tô bem não, mano. Ele, como assim? Cara, eu tô com ansiedade, eu tô mal. E naquela época, Paulo, que você me ligou, me deu um negócio ruim que eu fiquei 3 dias de cama e eu não sabia o porquê. Eu tava vomitando, eu tava com dor de cabeça, eu não conseguia fazer nada. Eu não sabia o motivo. E não era no corpo. Eu sabia que era algo na cabeça. E você falou pra mim, Pedro, eu passei algo assim na minha carreira, eu lembro direitinho. Você falou, eu passei algo assim, eu trabalhei em um lugar e eu precisei mudar. Eu decidi que eu ia dar certo. Eu me recusei a dar errado. E aí você falou até que você tentou empreender. E aí você falou pra mim, Pedro, vai empreender. Eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou empreender. Aí, eu de cama, né, eu tava de cama ainda nesse dia, e aí eu decidi ir lá na empresa, enfim, fui demitido, pedi demissão, foi tudo ao mesmo tempo. Ele queria me demitir e eu queria demissão. Então, casou, né. 4 dias depois, a moça que namorava comigo terminou um namoro. Tenho muita gratidão por tudo, né, que viveu, mas enfim, terminou, eu fiquei muito mal. Porque aí eu fiquei sem chão. Falei, caramba, perdi o emprego, perdi o namoro e perdi a USP. Porque eu não queria mais estudar lá, mas embora eu não quisesse, ainda foi uma perda. Eu fiquei confuso. Perdi a USP e fiquei maluco.
foi aí que eu entrei numa das piores depressões que eu já passei na minha vida. O pessoal acha que a época que eu usava droga era difícil. Cara, não. Esse ano sim foi difícil. Porque ali eu realmente quis desistir. Eu não tinha força. Pra você ter ideia, eu fui pra casa da minha avó, porque aqui em casa a gente tava sem internet, não tava com muito dinheiro para pagar. Eu fiquei na casa da minha avó e tinha um quarto lá. Eu não saía do quarto. Eu pegava o almoço e voltava pro quarto. Parecia um prisioneiro. E minha mãe não entendia o porquê que eu tava lá. Mas é por causa que eu tava numa depressão tremenda. Tava com medo de sair na rua. E foi aí que o Gustavo e o Carlos me seguraram. Porque eu falei, cara, do que adianta eu estudar tanto, eu saber isso, eu visualizar aquilo se eu não consigo fazer sozinho? Eu não consigo, cara. Não dá. Sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque daqui a pouco eu vou desistir e vou cair. E não dá. Falei, eu preciso de vocês. E eles falaram, e eles falaram, né? Eu preciso de você, Pedro. E aí a gente juntou. Cara, a gente não começou trabalhando, a gente começou rezando. A gente rezava junto, a gente estudava junto, a gente via filmes junto, a gente começou a conviver junto, né? O Gustavo, e tudo pro celular, cara, porque a gente nunca se viu pessoalmente, só eu e o Gustavo, né? Pouco tempo ele veio aqui em casa. E aí, cara, o Paulo, começou a dar mais certo porque eles começaram a me salvar e eu me senti útil para eles. E aí, sempre que eu caía, tinha dias, cara, que a gente tava escrevendo copy e eu não aguentava. Eu me isolava, eu me trancava num quarto e eu ficava o dia inteiro chorando. E o Carlos só falava, Pedro, relaxa que a gente faz. Aí o Gustavo, ô Pedrão, mano, fica assim não, cara. todo bonzinho. E eles me ajudaram. Foi nesse ciclo de amizade, um ajudando o outro, que deu certo. Que começou a dar certo, né? E aí uma frase que ficou na nossa cabeça. Quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito. Se você quer, você vai conseguir. Então, pra mim, se recusar a dar errado, não é você evitar. Resumindo, né? Recusar-se a não dar errado. Como é que é? Recusar a não dar errado não é você evitar o erro. Pelo contrário, é você tentar, você meter a cara, você errar, aprender, pegar aquela coisa que você aprendeu e tentar de novo. E você vai cair de novo. E aí você tenta de novo, só que agora você vai um pouquinho maior. E aí você vai cair de novo e você vai um pouco maior. Só que aí que tem a questão. Se você quer ir depressa, vai sozinho. Beleza, você vai crescer rapidão. Mas se você quiser ir longe, vai com outras pessoas. Eu poderia estar ganhando. Cara, teve uma época que a gente estava em uma empresa e o pessoal estava ganhando bastante dinheiro. Ai, Kissela zoando aí, ó. Nossos poemas, Kissela. Cara, teve uma época que a gente estava numa empresa, a gente estava ganhando dinheiro, só que os valores dessa empresa e o nosso não batia. Era algo totalmente contra. E eu falei, pessoal, eu posso ficar sozinho e ganhar, eu posso sair com vocês, né, por causa dos nossos valores. Nós preferimos perder dinheiro para guardar nossos valores. Então nós saímos dessa empresa, que também temos gratidão, porque nos deram oportunidade, mas os valores não eram os mesmos. Nós saímos de lá. Com certeza nós iríamos ganhar muito, porque eles estão ganhando, mas não fazia parte do que nós queríamos. Então nós saímos de lá, com certeza de que, beleza, nós vamos cair, nós vamos passar uma crise, mas nós vamos dar certo. Foi isso que nós fizemos, é isso que nós estamos fazendo, e é por isso que a gente não desiste, cara. Por isso que tá dando certo. É a 6ª vez que a gente muda o modelo de negócio e agora tá indo pra frente. Cara, é isso. Muito massa, mano. E tem uma coisa que... 2 comentários. Um sobre a amizade, que o pessoal tá até falando aí, tá? Um dos princípios de sucesso, e quando a gente fala princípio, quando, assim, se você decidir quebrar esses princípios, você vai ter muito mais dificuldade e talvez você não vai chegar no seu destino. Um dos princípios de sucesso é se associar a pessoas que tenham objetivos semelhantes aos seus. O que vocês estão fazendo antes de serem sócios, colegas de empresa e etc., vocês estão colocando em prática. Que aí vem o conceito de mastermind, ele vem disso, que é a mente mestra. Quando a gente pega várias mentes, né, e essas mentes se unem para formar uma mente maior. Então a Copy Mestre hoje, ela é o mastermind. Ela tem a mente do Pedro, a mente do Gustavo e a mente do Carlos unidas formando uma mente só. Então, quebrar isso
pode ser um problema para você. Eu só cheguei onde eu cheguei, né, porque eu me associei a pessoas, e quando eu digo me associar, é ter amizade, ter relação, fazer negócios, né, porque eu me associei a pessoas com objetivos semelhantes aos meus. Por isso que o Paulo Macedo, né, em vez de trabalhar somente nos bastidores, e trabalhar somente prestando serviço de copy, eu pego projetos grandes, né, toda vez que eu abro a agenda, aparece, e aí eu fecho. Eu poderia viver só disso. E aqui eu já estou abrindo meu coração, assim como vocês abriram de vocês, né? Que às vezes me cansa vir para a internet, colocar a cara, fazer live, criar conteúdo, cansa. Eu tenho amigos que não suportam isso, que são copywriters. Mas eu venho, primeiro, para motivar vocês, né? E segundo, eu continuo tendo uma comunidade, desde 2018, né? Eu criei várias comunidades que acabaram se tornando, eu considero que é a mesma comunidade, só com fases diferentes, né? E eu crio uma comunidade para que fique mais fácil para as pessoas empreenderem se associando a outras pessoas com objetivos semelhantes. Então, vocês estão lá na comunidade, vocês três, tem pessoas lá que, cara, já arrumaram sócios, teve uma época até que, cara, o pessoal arrumou até namorado dentro da comunidade. Por quê? É importante, é importante estar num ambiente em que pessoas estejam indo para um destino semelhante ao seu. E eu uso aquela analogia do cruzeiro, né? Do cruzeiro, o navio lá. Que quando você vê que, um monte de gente lá no cruzeiro, né? Elas estão indo para o mesmo destino, mas com objetivos diferentes. Isso aqui é interessante, tá? Tem gente no cruzeiro que vai para comemorar as bodas de casamento, tem gente que vai comemorar o aniversário, tem gente que só quer tirar as férias. Ou seja, são objetivos diferentes, mas o destino é o mesmo. Então, quem está dentro de uma comunidade, né, como a comunidade Paulo Macedo, são pessoas com objetivos diferentes, mas têm o mesmo destino, o sucesso. Né? Então, assim, esse é um aprendizado. A segunda coisa, o segundo comentário numa das primeiras lives aqui do Desafio Me Recusa a Dar Errado, eu citei uma frase de Buda, que no caminho para a verdade, você faz duas coisas, né? Que eu estou adaptando. A primeira é começar e a segunda é continuar, perseverar. E o que vocês estão fazendo é isso. E isso já significa se recusar a dar errado. Porque algumas pessoas me questionaram, por que não eu já dei certo? Né? Apesar da frase ser bonita e positiva, ela não tem o mesmo peso. Não sei se vocês repararam. Mas ela não reflete a realidade. Eu já dei certo, então eu vou dar certo. Cara, quando você fala assim, eu me recuso a dar errado, é como se você estivesse se manifestando. Entendeu? E vai ter fracasso, igual você falou, Pedro, vai ter fracasso, vai ter barreira, vai ter dificuldade, sempre. A vida é assim, ela não é uma linha reta, são vários percalços. Agora, quando você fala assim, cara, caí, eu me recuso a dar errado. Tropecei, eu me recuso a dar errado. Tô ansioso, tô depressivo, eu me recuso a dar errado. Entende? Que a frase ela tem muito mais força. E a recusa, ela é o primeiro passo para o sucesso. Então, o Lash falou que não sabia o conceito de Mastermind. Cara, um conselho que eu dou para todos vocês, leiam os livros do Napoleão Hill, tá? Eu sou um dos maiores evangelizadores do trabalho do Napoleão Hill no Brasil, porque, cara, esse livro é muito poderoso, os livros dele são muito poderosos. Bom, o Carlos saiu, não sei se ele vai voltar. Carlos, você tá por aí? Se tiver, tenta entrar só pra gente tirar um print e aí a gente finaliza. Mas, cara, eu já queria agradecer você, Pedro, queria agradecer você, Gustavo, e o Carlos também, cara, pela presença aqui. Fiquei muito feliz, né? E geralmente eu trago nas minhas lives empreendedores que já estão aí 10 anos, né? Caras que já fizeram milhões. Mas, cara, cada um tem a sua fase. Eu quero, né, se Deus permitir, que no futuro eu faça uma outra live com vocês, já no outro estágio, e vocês falando assim, cara, a gente fez aquela live lá e a gente estava num estágio, agora a gente está nesse estágio aqui, e a gente tem esses cases, e a gente fez esses resultados, etc, etc. O Carlos com o MacBook dele, e, cara, vai ser uma honra para mim fazer essa outra live com vocês. Então, muito obrigado de coração, Pedro, muito obrigado, Gustavo, e, velho, vocês já deram certo, tá? Bom, o Carlos não entrou, eu vou, então, tirar só um print com vocês aí, né? Pessoal, printem aí, marquem a gente, marquem o Pedro, marquem o Gustavo. Qual é o seu Instagram, Pedro? Seu arroba. Meu é
pedroh.cop. pedroh.cop. Assim. E o teu, Gustavo? O meu é @o.gustavogadelha. Arroba o O ponto Gustavo Gadelha. ponto Gustavo Gadelha. Show de bola. Marquem nós três, marquem o Carlos também. E, enfim, vamos nessa. Vamos sorrir aí pro print. Fechou, gente. Obrigado de coração. Bom almoço para vocês. Boa quinta-feira. Estamos juntos. Sucesso para vocês, rapazes. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. A gente Obrigado. agradece. Tchau, Valeu. pessoal. Valeu.